Muito boa noite, galera! Segundo dia do nosso evento Descomplicando Fitness, em comemoração à semana inteirinha aí, ó, do Dia do Professor de Educação Física. Então, boa noite. Nós estamos no segundo dia aqui, estamos muito felizes. Quem for entrando agora, por favor, confere aí, me dá uma dica aí se meu áudio tá bom, se a imagem tá boa, se não tá travando. Show de bola, galera entrando em peso aqui, muito obrigado. Me fala aí, por favor, quem for entrando, se o áudio tá bacana, se o vídeo tá bacana. Obrigado, Fernanda, o áudio tá ótimo. Valeu, acho que Arthur, bem-vindo, Janaína, Domingo Alves, Silvia, bem-vindos. Bom, gente, deixa eu reforçar algumas coisas. Lila mandando parabéns pra gente. Aninha entrou. Hoje é um dia especial, né? Nosso segundo dia do evento. E hoje é o dia do professor de educação física, dia do profissional de educação física, como você queira chamar. Então eu já começo aqui a live de hoje dando parabéns pra gente, para todos nós que amamos essa profissão e escolhemos por amor. Tenho certeza que nós escolhemos essa profissão por amor. Então é um dia para a gente comemorar, mas é um dia também para a gente fazer uma reflexão e pensar, né, de que forma podemos melhorar ainda mais o nosso mercado, a nossa profissão. Ontem foi um dia muito bacana, o Léo nos ajudou aí a fazer perguntas, né, mais perguntas de como a gente pode melhorar a nossa entrega profissional, como a gente pode ser um profissional mais assertivo, mais profissional, no sentido literal da palavra. Então, hoje, como dia 1º é o dia do professor de educação física, nada mais justo do que comemorarmos. E hoje, nossa convidada especial para, como fala a Aninha, abrilhantar, porque ela é brilhante, no dia do professor de educação física, ninguém menos do que a Top Água. Então, vamos com ela aqui, ó. Assim, ó, água, fitness aquático, não vem outra pessoa na minha cabeça, senão nossa querida Roxana Brasil, tá ela aí, ó. Oi, Rô. Maravilha! Boa noite! Ajustando aí também, verificando a qualidade do som, acho que tá tudo bem. Perfeito. Aqui tá perfeito. Pessoal, vai entrando aí, ó. Parabéns, Felipe, o melhor do marketing. Opa, assim espero. Muito obrigado. Anne, oi, Anne. Mônica, e a melhor, exatamente. Rô, tô te ouvindo muito bem, tá me ouvindo bem? Maravilha, tô sim, Ia Felipe. manjar das águas. Ah, meu Deus, esse Eu, apelido. eu prefiro falar o sorriso fitness. Tô aprendendo com ela, mostrar os dentes na hora de sorrir. Meu Deus. Pô, Maravilhosa. pior que é Rô, natural, bem-vinda. cara, não tem jeito. Que bom, que bom. Eu vou aprender, vai ficar natural para mim ainda. Rô, bem-vinda. Muito Não tenho obrigada aí. palavras para te agradecer, para estar aqui essa noite, uma noite tão especial para todo mundo, todos os professores, e você ter aceitado de prima nosso evento e participar com a gente. Assim, Rô, ela sabe o quanto de carinho, de admiração eu tenho por ela, né, a Vivi está aqui me ajudando, e a Aninha também. Então, você não podia faltar no nosso primeiro evento, e no dia 1º de setembro é mais do que especial. Então, bem-vinda. Não precisa mais se apresente, todo mundo aqui te conhece, e vamos tocar o mar. Maravilha, boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Afinal de contas, são amigos, né? E amigos profissionais, amigos da vida. Então, todo meu respeito e tentar fazer esse bate-papo o mais agradável possível, né? Talvez a gente perca só para uma novela. Mentira. Duvido, Duvido, né? duvido, duvido. Então vamos lá. Sou Rô, Roxana deixa eu te Brasil. fazer a primeira pergunta. Opa, Vai lá, se apresenta, se apresenta. sou Roxana Brasil, já estou aí nessa estrada de educação física há quase 30 anos, porque afinal de contas, quando a gente entra no primeiro ano da faculdade, Felipe, a gente já começa a nossa vida profissional. Não dá para Oh, descartar o primeiro ano, né? Muitas não. vezes os nossos alunos só se dão conta, só cai a ficha lá no último ano ou no meio do caminho. Então, eu já tinha essa consciência do processo no início, até porque
para chegar na faculdade não foi fácil. E a faculdade que eu escolhi. Então, isso já é um primeiro ponto aí para essa apresentação. Uhum. Era do voleibol, era da terra, não queria, não imaginava, na verdade, que eu cairia aí nos braços de Iemanjá. Então, eu Já era está uma. respondendo a primeira pergunta. Vamos embora, que o negócio aqui é sintonia. Certo, tá certo. E aí, a gente se pergunta, então, partindo aí para a primeira pergunta, né? A gente se questiona se é paixão, se é acaso e oportunidade. Eu Uhum. acho, Felipe, que no fundo as três coisas elas se confundem. Então, talvez a gente seja apaixonado por várias coisas e a gente sequer se dá conta daquilo, né? Ah, Então, na verdade, foi uma oportunidade que apareceu do meu técnico de vôlei, que eu já trabalhava com voleibol, já tinha carteira assinada uhum. lá aos 18 anos. Entrei então na faculdade com 16 para 17, muito novinha, Novinha, é muito difícil novinha. escolher, né? Pois é, mas aí nesse sentido já era uma paixão, a educação física. E o acaso e a oportunidade que reforçam a paixão foi o convite para uma substituição. Naquela época o CREF não existia, a gente não tinha uma profissão regulamentada, Uhum. no início dos anos 90. E aí a ideia de substituir a hidroginástica. Então, naquela época, o nome era hidroginástica. E desde então, essa oportunidade me fez ter curiosidade e tentar compreender um pouquinho mais sobre essa atividade, né? Que hoje é meu carro-chefe, né? Hoje é sua vida, né? É isso aí. Roxana, assim, essas histórias são muito legais a gente entender, porque os alunos, às vezes, acham que a gente já nasceu com isso que a gente tem aqui hoje, que a gente já saiu da faculdade dando aula na faculdade, que a gente já sabia exatamente o que a gente ia fazer, que a gente já tinha todo esse conhecimento que a gente tem. Então é muito legal ouvir assim, principalmente você para mim é referência, sabe disso, eu falo isso abertamente para você, né? E assim, é uma referência quando eu penso. E aí as pessoas não conseguem entender o que tem por trás até a pessoa chegar nessa referência, nessa autoridade. Tem muito suor, né? No teu caso, tem muita água com cloro nessa Água com história coco, aí, né? perda de cabelo, né? Eu tinha cabelão, minhas amigas aí de 30 anos atrás era cabelo, aquele cabelão caracolado, né? E a gente vai facilitando, dando praticidade à vida, vai descomplicando, inclusive, a vida profissional. Não é só o Exato. fitness, né? Aham, Mas aham. descomplicando. E aí, essa história do Muito bom. cloro é bem isso, a gente tentar acelerar o A processo. Jéssica aí ó, falando que isso é inspiração. Não é só para a Jéssica, não. Para muita gente. Muito bom. Mas em relação à vida profissional, ainda aí no primeiro ponto, as pessoas estão aí entrando no nosso bate-papo, né? Ter aproveitado a oportunidade. Muitas vezes Uhum, a gente não tem esse contato na faculdade, e naquela época não foi diferente. A faculdade, eu estudei na UFRJ, a gente tinha ali natação, polo aquático, nado sincronizado na época, eram essas nomenclaturas. uhum. E imagina, hidroginástica ou qualquer atividade, uma caminhada na água, qualquer atividade na vertical, ela não existia, né? E aí, quando a gente olha nos artigos e histórias, Fotinha, beijo. Fotinha entrou em, e mandou um outro, beijo. em outros países a gente já encontrava essa referência, né? Uhum. Então, quando a gente começa a estudar e observar aí os conceitos, né? E a gente faz homenagem também ao nosso amigo Homero Júnior, quando a gente começa a discutir os conceitos, a gente percebe que no Brasil a gente não tinha essa demanda, né? Acerca do fitness. Até tinha dentro de alguma vertente da hidroterapia, Uhum. mas o meio aquático era voltado para natação, natação competitiva, não era nenhuma natação fitness, e recuperação de lesões, ponto, né? Que a gente Uhum. tinha ali naquele Hidroterapia? período que eu iniciei, lá nos anos 90. Na Fica hidroterapia já à vontade tinha? aí para tocar o bonde, Oi? Não, fica à vontade aí para tocar o bonde, hein? Senão eu vou Não, ficar não. A contando. hidroterapia já tinha lá na época? Hidroterapia já tinha alguns Já tinha? centros de referência de hidroterapia. A gente já Uhum. tinha alguma coisa, não em academias, né?
Então, mas em alguns lugares de recuperação de lesões, ou alguns atletas já trabalhavam Uhum. com corrida na água, que a gente chama de deep water running, né, de corrida na água. Aliás, já fica aí mais uma primeira dica, né, de palavras-chave para a gente Olha lá. usar, né, Felipe? Quando a gente fala hidroginástica, hidroginástica é um nome feliz, um nome comercial, muito feliz, mas que, na verdade, ele não atende quando a gente vai buscar referências na literatura. Então, fica a dica aí, pessoal, shallow water, que aí tem a correlação com a Água hidroginástica, rasa. e o deep water faz a relação com exercícios em profundidade, quando a gente não toca Uhum. os pés no fundo da piscina. Então, já Intenso demais. Nossa. a gente já Ó, fica aí. meu primeiro estágio foi em piscina, né? Eu fazia triatlo, né, como praticante, assim, então eu gostava de nadar. Desde criancinha nadava, e agora você falando, me despertou isso. Quando eu era criança, a minha natação era competitiva, não tinha opção de fazer uma natação recreacional. A gente ia para a equipe. O objetivo de toda criança que entrava na escolinha de natação era ir para a equipe, querendo ou não. Mas isso era legal que forçava a gente né, aquilo tudo que o esporte traz para a gente. Mas olha que legal, eu não reparei, não lembrava disso. E aí meu primeiro estágio foi em piscina, natação, e depois eu evoluí, fui fazer estágio em hidroginástica, que era o famoso lá, né, que você está explicando para a gente. É muito legal. Rô, antes disso, antes de eu continuar, gente, tá vendo que tem um aviãozinho aqui embaixo? É uma setinha assim, ó. Aperte isso daí e manda para as pessoas. Por quê? Ontem na live do Léo pedi isso e, cara, choveu gente depois falando assim: obrigado por ter enviado. Eu tinha esquecido, ou estava fazendo outra coisa e foi muito legal. Então, assim, Roxana Brasil não é todo dia que ela está aqui disponível, não. Então, envia para os amigos, chama porque vocês vão beber aqui da fonte, da fonte. E aí, quando a gente fala de fonte, a água é ela. Então, vamos continuar. Rô, Olha, eu estou com grandes você... amigos aí de referência nessa live. nossa, Douglas, tô vendo um monte de gente entrar aqui. Tereza Samico, a turma da água. Nossa, muita responsabilidade. Vamos nessa. Tá muito legal. Rô, então vamos aproveitar que essa galera está aqui. Segunda pergunta que a gente preparou, já tem pergunta de aluno, já foi aqui, já te mandei, mas segunda pergunta, você veio da Terra, então, já falou aí como é que você se apaixonou pela água. Qual é a vantagem de treinar na água? Por que água, né? Por qual a vantagem? Na verdade, a gente tem que observar e sob qual ponto de vista. Então, eu destaco três. O ponto de vista do cliente, do paciente ou do aluno, enfim. Então, Anotem, anotem, anotem. a gente tem as vantagens do próprio ambiente, né? Um ambiente que oferece, em função das propriedades físicas da água, um menor impacto para as articulações. Em função também dessas propriedades físicas da água, se a gente pensar em pressão da água, pressão hidrostática, uma menor sobrecarga cardíaca, Uhum. mas um excelente estresse muscular, ou seja, eu tenho um ótimo trabalho de força, Tenso. tenho uma sensação de menor estresse térmico, uma sensação de efeito massageador da água. Então, eu treino, eu saio moído, mas não saio acabado, né? Assim, Aham. Uhum. daquele relaxamento pós-treino, mesmo treino forte, né? Eu tenho para o cliente, né, a diversidade de equipamentos, eu tenho um encontro com outras pessoas, enfim, acho que esse seria um destaque na vantagem do cliente. Sob o ponto de vista do professor, é a oportunidade de trabalhar muitas vezes com diferentes grupos, diferentes nichos dentro da Uhum. perspectiva humana. Então, muitas vezes esses sujeitos não são indicados para fazerem exercícios em terra ou simplesmente não gostam, e por questões estéticas, por questões articulares, musculares, enfim. E essas pessoas são direcionadas para o ambiente aquático, ou porque nunca fizeram atividade, e aí elas são direcionadas. Então, a chance da gente trabalhar com um grupo diferenciado no sentido de vários nichos, né? De grupos, não é essa palavra que eu queria, mas enfim, de uma diversidade de pessoas numa mesma Uhum. sessão é interessante. O terceiro nicho é o do gestor ou do dono da academia, né? Então, acho que seriam três pontos aí para essas pessoas. Então,
o gestor, ele a forma como ele vai vender esse produto, essa experiência, né? Ele vai agregar famílias. Então, assim, eu tenho o bebezinho que vai para a natação bebês, a mãe que faz hidroginástica, a avó que E vai faz continuando. natação. Então, assim, na verdade, é um pacote familiar. Então, acho que pensando em vantagens, eu pensaria nesses 3 pontos aí numa conversa inicial. Beleza, tem uma pergunta que acabou de sair aí, ó. Se tem uma diferença, né, na exaustão na água e na terra, a gente vai chegar lá, né, que eu acho que vou falar um pouquinho mais para frente ali de treinamento. Mas pensando agora como professor, né, eu vejo, você falou de 3 oportunidades aí. Quais são as habilidades que esse professor precisa ter? Ele se formou na faculdade. Vamos lá, a gente está lá na formação. Ele sai pronto para dar aula na água? Ele Não, Felipe, consegue? ele não sai pronto porque a faculdade, né, ao longo desses quase 30 anos, na verdade, ela não dá suporte para o ambiente aquático. Ela pincela, ela dá Uhum. tópicos genéricos para essa área do fitness, Essa né? E área, aí né? acaba se tornando uma perna do fitness aquático. Uhum. Então, se a gente parar para analisar, a grade curricular das faculdades, ela 90%, acho que a gente já discutiu sobre isso, né, Felipe? Uhum. 90% atende às atividades, às demandas terrestres. E muitas vezes lá no finalzinho, no último período, a gente tem ali 40 horas, 30 horas para comentar as possibilidades desse ambiente aquático, né? Vamos Então, chamar de realmente, mercado, né? mercado, eu Mercado chamo, todo novo, exato, eu chamo essa disciplina como uma disciplina informativa. Ela não consegue ser formativa, formativa, não dá não conta. consegue. Ele sai deficiente, ele sai curioso, né? Como eu Uhum. saí lá naquele momento da oportunidade. É muito comum muitos alunos nossos passarem pela gente na faculdade, daí a 1 ano, 2, volta a fazer contato e volta e acaba virando cliente. Né? Já era um cliente interno ali na faculdade, mas ele Aham. vem e ele volta num outro formato, porque houve uma necessidade de mercado. Né? Então, é bastante interessante. Né? Então, essa parte de mercado você pode até dar uma pincelada aí para ajudar Ah, quem sou nesse eu? sentido. Quem Né? sou eu? Mas de dividir a experiência, né, da faculdade, né? Acho que vale a pena. Mas E- pensando nas habilidades, Felipe, isso. a primeira coisa eu chamo de noção de mercado. Boa. Quantas academias tem no Brasil? Então, a última pesquisa que eu tive acesso da própria IRSA em Da 2019, IRSA, né? a gente tinha aí mais de 42 mil academias, tá? Vale ressaltar. Formais, né? Formais. Dentro dessas PJ, tudo direitinho. Dentro dessa quantidade de academias, entre 15% e 17% tem o serviço de piscina. Então, isso representa no Brasil, uma visão macro, tá? Em torno de 7 mil piscinas conectadas ao PJ, uma instituição, né, direcionada para essa prática, certo? Comercial, né? Vamos chamar de piscina. Pode chamar de piscina comercial? Mas pode ser uma piscina comercial, piscina PJ, mas e a piscina do seu condomínio? Quem é que está dando aula lá? E É. da sua cobertura que você mora? E da sua casa? E do seu sítio? Não sei. Cara. Tanto é que, ainda citando a IRSA, o Brasil ele já como o país das piscinas. Pela quantidade de casas, né, de construções civis que têm acompanhado a piscina. Hoje, né, construção civil, tanto para a classe A, né, de A a D, a E, a gente vai ter lá um apartamento que na área comum tem uma piscina e uma churrasqueira. Né? E quem vai usufruir efetivamente enquanto Ou seja, serviços, esteja aqui nos escutando. Aqui tem um mercado para além dessas 7 mil piscinas. Piscinas de 10 a fechar. Então, talvez eu esteja uhum. aproximando dessa conta. Então, a primeira coisa é a habilidade, né? Em termos de habilidade, é estudar o seu espaço regional. Quantas piscinas tem no meu bairro? Né? Já seria uma primeira pergunta. Você, Quantos condomínios, né?
Você falou Diga uma lá. coisa aí, eu lembrei agora isso, do pessoal que explorava a piscina na Califórnia para andar de skate, dentro da piscina vazia. Sabe o que eles faziam? Alugavam um helicóptero e sobrevoavam as casas para ver qual piscina estava vazia ou não. Hoje, o que que a gente tem? A gente falou de tecnologia ontem, já vou juntar. Pega o Google Earth, O drone. pega ou o drone, mas se ele nem quiser, ele pode pegar já a ferramenta que está pronta e olhar no bairro dele se ele consegue ver piscina nas casas, nos condomínios e tal. Ele já sabe qual que ele pode abordar ali. Perguntar se tem alguém explorando comercialmente aquela piscina, tá? Ou seja, um mercado é, enorme. Né? Você é suspeita para falar, óbvio, desse mercado, mas eu vejo como, você falando de mercado, eu vejo como um mercado que a gente explora pouco. E para falar explorar pouco, você falou, a primeira habilidade, entender o mercado. Na formação, o que, que ele começa a pensar? Fazer essa transição de treinamento terra-água, ele precisa fazer um curso, ele precisa estudar, ele precisa, né, ter conhecimento, habilidade, enfim. Seria essa uma segunda Exato. habilidade? Então, ter o conhecimento das questões terrestres, fisiológicas, metabólicas e compreender que o meio aquático tem uma influência aguda e crônica sobre esses efeitos. Então, é importante que ele Uhum. consiga ter essa noção da diferença desses dois meios. Até para, se ele quiser, ele cruzar. Olha, segunda, quarta e sexta eu treino em terra e terça e quinta e sábado eu treino na água. Enfim, é uma opção. E Mas a acabar com gente esse só consegue negócio de que o treino na água é fazer recuperativo, essa né? condição entendendo a diferença desses dois meios. Pode ser o treino principal, talvez o Exato, recuperativo seja numa sala de musculação. Então exatamente. vai depender muito daquele profissional que faz aí a prescrição e o desejo do aluno, né? Você que trabalha com avaliação, a gente sabe a hipótese. E não é diferente no Uhum. ambiente aquático. Exato. Então, essa que também você vai trabalhar com piscina, você pega a sua anamnesa coisas básicas, tipo, tem medo de água? Tem algum trauma de piscina? Então, são às vezes questões que numa anamnese, uma boa anamnese, você compreende por que aquele aluno, aquele cliente não evolui na piscina. Então, lembrando agora, né, a gente tem muitas assessorias para atletas amadores, aí pelo Rio de Janeiro Uhum. afora, né? No Uhum. Brasil, mas a gente pega aí o nicho Rio de Janeiro. Então, para muitos, o volume de treino não é interessante, né? Não é possível executar. Então, seria legal se aquele professor que está prescrevendo treino conhecesse o ambiente aquático e pudesse aumentar o volume de treino na piscina. Seja com uma aula de corrida com os pés no fundo da piscina ou fora. Um aqua running clássico ou um deep water running. Né? Então, é Uhum. uma dica, é uma habilidade importante, viu, Felipe? Que as pessoas compreendam terra e água. Muitas vezes a gente não Uhum. vai trabalhar com hidroginástica, mas você pode ter clientes de personal que você possa agregar os dois E aí, falando de ambientes, né? percepção de valor, É isso aí aí. falando de percepção de valor, né? Como é que esse profissional pensa como é que a cabeça do cliente, como é que ela vai ficar? Cara, ele consegue me Desculpa. atender tanto na terra quanto na água, ele consegue potencializar meus resultados, seja lá da água trabalhando em terra ou o contrário, né, da terra trabalhando na água. Então, agregar valor ao serviço dele, trazendo um outro mercado, uma outra área para ele de atuação, que normalmente ele não tem tanto contato na graduação. Deu uma travadinha. A Rô tá aí ainda? Deu uma travadinha aí. O Voltei. pessoal está assistindo aí, tá aí. É. Estão dizendo aí que está Oi? dando uma atrasadinha no áudio da Rô. Mas acho que Vê agora se melhorou. foi. Show de bola. Melhorou. Para mim melhorou. Não sei como é que tá para o povo aí. Vamos lá. Ele falou Beleza. de agregar Então, valor, Rô, né, de TRA. Né? isso. É maravilha. É, uma outra habilidade, né? A gente falou do conhecimento das condições aquáticas e o pessoal falou em sumir, voltei, já voltei. É, porque Da demora. condições Vai tocando.
técnicas, né? A gente já falou. Compreender os efeitos agudos desse ambiente aquático. Então, não adianta prescrever da água, né? No nosso corpo tem uma reorganização desse fluxo sanguíneo para a região central do corpo. Então, ele afeta, por exemplo, o comportamento da frequência cardíaca. E a frequência cardíaca, que na água ela tende a ser mais baixa, de forma aguda, né? eu não posso usar agudo. Eu não posso usar alvo de treino de terra para água. Eu vou ter uma discrepância significativa de limiar anaeróbio. Então, esse entendimento, essa percepção, não é só botar o cara para correr ali na piscina, otimizar os resultados dele, ele precisa também de ter uma base controladora de intensidade. Até no monitor de frequência cardíaca, um Apple Watch, enfim, coisas que são bastante vistas na água, eu preciso da zona alvo de treino desse sujeito para esse ambiente. Então, eu acho que esse é um ponto aí relevante para essa habilidade técnica do professor. Dentro desse... Eita ferro. Tô parando, tô travando. Para mim, eles estão dizendo que está picotando. Eu estou ouvindo bem a Rô. Agora ela travou bem. Rô, quer fazer um teste? Quer sair e voltar? Posso tentar sair e voltar. Vou Vai sair lá. e voltar, então. Eu vou aqui. Beleza, isso. Só sair e fazer aquela chamadinha que você fez ali que eu já volto. Show. Enquanto isso, gente, vamos lá, enquanto ela vê como é. Esse horário internet, sabe como é que é, né? Então ela está falando que a gente, né, tem um roteiro de perguntas e a Rô, a gente também abriu uma caixinha de perguntas hoje, ao longo do dia, e a gente captou aqui 3, 4 perguntas. E, por incrível que pareça, estavam bem alinhadas com as perguntas que a Rô já está respondendo aí. Então, também se ficar alguma pergunta em aberto, só essa live vai ser salva, ela vai ficar depois no nosso feed ali. É só você, durante lá a semana, colocar essa pergunta nos comentários que a gente responde. Se a gente aqui, a equipe da ATP, não conseguir responder, a gente vai acionar a Roxana e ela responde para vocês. Beleza? Então a gente está tentando colocá-la aqui para a gente continuar. Rô, não sei se você está me vendo. Esse horário é meio tenso. Tenta oscilar entre o teu 3G aí, o 4G e o teu Wi-Fi. Como é que está o meu áudio, pessoal? Está travando muito também? Tá bom? Me ajudem aí. Enquanto isso, vai convidando o povo aí. Voltou, vou estar ali. Já tem um monte de pergunta aqui. Pergunta do parto. Vamos lá. Adicionando a Rô na live. De novo. Bacana. Pessoal que está voltando pergunta aí agora, bacana. Já vi que tem a mesma pergunta que a gente mandou à tarde. Oi, Rô, Olá. voltamos. Olá. Esse horário é tenso mesmo. É vivo. Não tem muita receita, não tem o que dizer. Vamos Não seguir. tem o que fazer, gente. É isso aí. Resiliência, vamos embora. Isso aí. Bacana. Então, aí, seguindo aqui o ritmo da prosa, quais são os desafios na piscina, né, para o novo normal? E aí, eu vou trazer uma pergunta esqueci quem fez. Daqui a pouco eu lembro. Eu lembro da pergunta, esqueci quem fez. Covid e piscina. E Boa. aí? Então, a gente já falando do novo normal, Covid e piscina. Disserte sobre. A gente já tem alguns artigos, né, internacionais que trazem a não propagação do vírus quando a gente está dentro do ambiente com cloro, tá? Uhum. Mas o problema é o caminho que esse sujeito percorre até chegar à piscina. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é a contaminação dentro do ambiente aquático, mas esse espaço de entrada e de saída da piscina. Nesse sentido, a gente está aí com alguns problemas, por exemplo, em algumas cidades aqui no Rio de Janeiro. O nosso prefeito ele liberou a natação,
mas não liberou a hidroginástica. E Nem comento. coisas complicadas, né? Ele não, ele fez essa, a gente está nessa confusão. Então, muitas academias abriram as suas hidroginásticas, ficou numa situação clandestina, e aí vem a vigilância sanitária e barra, e enfim. Então, está bem confuso ainda o cenário aquático. Eu estou dando aula como, né? Com os clientes de personal. Então, os meus clientes aquáticos, e hoje foi muito interessante, hoje de manhã, eu estava numa piscina no Jardim Botânico, chegando lá tinha mais 2 personagens no horário que eu já estava frequentando e não tinha ninguém. Falei, moçada, e aí? E eles atendendo as crianças. Então, as crianças não estão voltando para as academias e contratando seus professores, que eu, por acaso, conhecia, né, a turma que estava ali, com as criancinhas. E eu dando aula para um adulto. Então, óbvio que a gente conversou para se ajustar ali. Eu falei, vamos botar um aplicativo. A gente brincou, vamos fazer um Exato. agendamento, né? Então, de que maneira tá? A natação liberada e a hidroginástica para personal ou small group, na verdade, para 2 pessoas, 3 pessoas em alguns lugares, né? Então, a gente está aí nessa expectativa. Então, em relação ao Covid, em termos práticos, é isso. De que maneira a gente está sugerindo, né, a Santa utilização Catarina tá tudo normal ali. boa para É bom. aumentar essa sensação de segurança. A gente está usando o face shield, Fez shield. porque a máscara ela molha, né? Então fica uma babação, não faz sentido a gente ficar usando a máscara. É E horrível. esse shield, ele, nesse sentido, ele acaba ajudando um pouquinho mais. Os equipamentos, para quem for usar equipamentos, usar os kits só para aqueles alunos com álcool 70, com seu kit ali também arrumadinho, ou ainda usar os grandes equipamentos, os distanciamentos, Marcação, né? uma possibilidade. Então, sobre essa, né? Uhum. Falaram ali que Niterói tá normal, né? Nossa, travou de E o que novo. o Vamos lá. prefeito do Rio deu uma Voltei, travadinha, vamos mas ver se eu voltou. volto. Voltou. Vamos lá. Eu prefiro me achar uma professora atenta, né? Esse Uhum. pelo menos. Áudio tá vindo. De vez em quando trava aí o vídeo, mas o áudio eu tô ouvindo bem. Não sei como é que tá o pessoal. Essa linguagem aí do novo normal, né? As pessoas perguntavam, vem, como é que Uhum. vai ser o novo normal? Eu falei, olha, gente, quem é bom continua sendo bom e generoso, quem é ruim vai continuar ruim. Muito bom. O Tony Ramos, esse domingo, ele botou no jornal bem grande uma frase interessante, ele dizendo que o normal é você respeitar todos os seres humanos. Isso é normal. Então, esse novo normal Sugere-se, sugere parafraseando nossa amiga. esse respeito a todos. E aí eu curti a frase, eu falei, cara, valeu. Uma frase curta, né, que Aham. traduz aí o que eu acho sobre esse momento aí que a gente está passando. É isso. Boa. A gente vai ter que se adaptar, não tem jeito. Mas o ser humano é fera em se adaptar. A gente já É isso. está bem mais adaptado do que em março, né? Compara março, abril com hoje, a gente está indo. Então, se a gente É fizer isso uma aí. projeção para março do ano que vem, vai estar tudo bem. E aí que você falou, quem é bom vai se destacar, vai criar soluções diferenciadas. Quem não é tão bom vai seguir o bonde. Eu falo que é o professor que corre atrás. É isso Pô, o aí. que você está fazendo? Eu corro atrás. Você corre atrás, você chega depois. Mas vai ter sempre alguém que corre na frente e resolve. Mas que bom. Vamos lá. Fazer uma segunda pergunta ligada ao novo normal. Como que ele se atualiza para isso? Aí, querendo ou não, vou encher tua bola, né? Quem é que está falando disso com tanta propriedade para esses profissionais, ou né, professores profissionais, que estão atentos a uma demanda de mercado, né? Que, entre aspas, é reprimida? Onde que eles bebem na fonte? Como é que eles se atualizam disso? Pode falar de você mesmo, que eu sei que aí é o local. E travou. Na hora que ela falar dela, travou.
Meu Deus. Foi, voltou, tá Felipe, voltando. a gente já compreendeu que a faculdade ela não vai trazer, não vai suprir essa demanda. Então, Uhum. cursos de extensão, certificações, né? Feiras, tem feiras de esporte muito interessantes, congressos, tem congressos no Brasil e fora, aqui no entorno, também interessantes. Vários congressos, agora então, vários congressos online acontecendo, tentando trazer essas informações de ponta. Eu ouvi dizer que você vai lançar um curso online, é verdade? Só Vamos ver se se for o, com a TP Cursos. vamos ver se o povo aí vai comentar. Eu quero, eu quero, eu quero. Para fazer uma pré-lista já. Só se for com a TP Cursos. Ah, tá. Existem Tá vendo? existem convites, eu estou participando de alguns, mas de fato, para a gente criar aí uma rotina de qualidade de cursos, a gente precisa se juntar com aqueles que a gente tem bastante afinidade, né? Então, tô aí, tô entregando meu currículo para TP Cursos. Ô, tá vendo? Caramba, gente. Ó, pode printar, galera. Ó, pode printar, ó. Ó, já tem gente Muito querendo. bom, muito bom. Eu acho que uma língua a gente precisa dominar. Né? Tá na hora do profissional de educação física escolha, né? A gente sabe que inglês é mandatório para a leitura de um artigo, mas o espanhol, né, no sentido da comunicação. Então, se fosse para sugerir, corra atrás do seu inglês, né, para você se manter atualizado, porque a comunicação ela acaba sendo feita dessa forma e a gente ganha velocidade. A gente ganha muita velocidade nesse aí, os cursos, os congressos, as feiras, como referência de congresso, a feira de Rimini na Itália, no Brasil é a feira da Olha, IRSA, né? Na Itália. Então, assim, são lugares que a Roxana não tem dinheiro. Tem, pior que tem. Você tem, se você juntar. A passagem prioridade. nacional tá R$ 2.500 para qualquer banda. Você paga em 6 vezes, né? Fica dentro de faculdades, pousadinhas. Você vai gastar R$ 100 o Pô, dia com café da manhã. bed and Isso breakfast, é melhor sério. coisa. Exato. A Europa, então, Conhece a fica até mais cultura, fácil vive para a. esse deslocamento. Então, assim, é só planejamento. Uhum. Muitas vezes Não. a gente gasta grana numa viagem aqui no Brasil, né, para passeio, para um congresso, e não se dá conta que a gente pode chegar em outra extremidade. Então, realmente a gente fica de olho no que tem aí de interesse. Uhum. Não, o Eita, áudio veio, a imagem travou. Vai voltar, vai voltar. Estamos tranquilos que vai voltar. Show. Seguindo, hein? Voltou. Tendências de produtos ou de serviços no mercado do fitness aquático. isso aí. Eu acho que, como a gente já vem, vocês comentaram muito bem ontem, né? O Léo comentou muito bem sobre a altura do sarrafo. O sarrafo aquático também subiu. Afinal de contas, a gente já tem muitas informações de ponta, inclusive um dos maiores grupos de pesquisa ao nível internacional é brasileiro, o grupo lá da Federal do Rio Grande do Sul. Então, é um grupo que pesquisa há anos. O grupo do CRU, ele continua plantando e colhendo Ah, frutos, do Cru. né? Lá do CRUA. Então, assim, a gente tem informações em revistas, se a gente pensar em questões acadêmicas, no nível A1, no Journal Strange, né? Coisas desse nível. Então, a gente fala de treinamento de força na água, treinamentos combinados, treinamentos para doenças metabólicas, enfim. Então, tem uma quantidade de informações e que elas estão sendo disponibilizadas, né, ao longo dessa pandemia. Então, a expectativa, né, que é quando o aluno volte, né, ele também está ciente disso, ele vai escolher com quem ele vai treinar. Então, acho que, em termos de tendência de mercado, é importante que a gente se dê conta que não dá mais para dar aquela aula dos anos 90. Ah, vou lá dar uma aulinha de hidroginástica. Acabou.
é uma aula planejada, sim, é uma aula controlada e mais uma opção de atividade física, né? O sujeito vai curtir aquilo ali ou não, vai ser indicado para aquele meio aquático ou não. Então, é nessa responsabilidade que acaba virando uma tendência. Né? Então, aulas planejadas, dos equipamentos, nesse momento, a gente não tem grandes novidades, tudo que está no mercado, da esteira, da bicicleta, do aquapole, da gaiola aquática. Então, a gaiola que a gente tem dos treinos funcionais terrestres, a gente já tem isso na água. Barras laterais para ajudar numa caminhada aquática, enfim, argolas aquáticas, remo na piscina. Então, esses equipamentos, eles já existem e talvez alguns acabam provavelmente pensando em investir para trazer alguma coisa diferente, mas chamar isso de tendência, eu acabo não podendo trazer. Então, se fosse para alinhar essa tendência, né? Mas o, Conversando aí fit, com alguns o amigos, fitness aquático é a tendência, né? Se a gente for para... exato, exato. Então a natação, ela está aí fora do escopo de natação competitiva. Nas academias, ela é uma natação voltada para a saúde, para condicionamento físico geral. Então a natação pode ter esse olhar, falando de atividades aquáticas de modo geral. A questão infantil, a natação infantil, ela transcende nadar os quatro nados. Então, a segurança aquática ela está muito na moda, né? A quantidade de crianças que a gente perde por afogamento é significativa no Brasil. Então, hoje a natação, os pais conseguem enxergar essa natação Isso em infantil piscina, Rô? atrelada à Esse dado está segurança. atrelado à piscina ou é praia, rio, Tudo, tudo. Mas tudo? os acidentes acontecem com bastante frequência nas próprias residências, né? Em ambientes Uhum. pequenos e muitas vezes que tem os adultos no entorno. As pessoas se distraem, Típico né? churrasco, virou, piscou, a Isso, criança caiu, já era. um clássico. E Uhum. os pais estão mais atentos aos planejamentos também, né? Ao aprendizado, como a Ali colocou aí, ao aprendizado e o acolhimento desse ambiente. Então, isso na palavra acolhimento, ela serve para todas as faixas etárias. Então, os Uhum. professores que tiverem habilidade para fazer esse tipo de acolhimento, certamente eles vão ser escolhidos pelos seus gestores de voltar aos trabalhos. Afinal de contas, a gente sabe também que houve uma perda significativa de empregos, né? Uhum. Terrestres e aquáticos. Então, alguns não voltarão. Aqueles que já tinham uma postura, como diz o Léo ontem, né? Ele falou alguma coisa de segurança de shopping, fica ali no celular, né? Vai Exato, exato. nada contra essa profissão, né? Esses certamente não terão mais espaço. Então, aulas para idosos, esses idosos, a gente tem, é muito importante quando a gente fala de idoso e atividades aquáticas, ainda tem indivíduos que acham que é uma atividade para velhinho, aquele velhinho sem muita mobilidade, sem A muita. Jéssica comentou isso, né? Que o Crivella deve achar isso, né? Para não liberar a hidroginástica. É só para idoso, só para doente. Então Tá é importante louco. que a gente entenda que esse idoso é só um apontamento cronológico. Sim. Ele tem aquela idade e a terceira idade, mas ele está muito ativo. E hidroginástica é uma atividade interessante, até porque, se for planejada, se for controlada, ela vai otimizar os resultados, né, para essas pessoas. Então, fica a dica aí dessa tendência de mercado, né, de como é que a gente vai precisar se comportar. E eu acho que muita gente que não gosta, Rô, eu vejo muito isso, sabe? É o típico preconceito. Muitos pré-professores estão ali no oitavo período, muita gente que não gosta, nunca fez aula, nunca experimentou uma modalidade diferente. Eu lembro que eu fiz uma aula de stand-up na piscina. Eu Isso. já pegava a onda de stand-up, fui fazer. Eu saí moído, porque é muito diferente. Muito diferente, a demanda era diferente. Então, assim, é contagiante. Então, se você experimenta, e o estágio, falando agora para os estudantes, o estágio é para você vivenciar, não é para ganhar dinheiro, galera. Tem muita gente que usa estágio para ganhar dinheiro. Eu sei que todo mundo Exato. precisa, mas vai experimentar. Experimenta uma aula diferente, experimenta um local que você nunca foi. Eu duvido, e aí eu vou fazer essa pergunta, que alguém aqui no Rio de Janeiro, numa cidade quente como a nossa,
não gosta de treinar água. Você vê diferença, Rô, na quantidade de pessoas treinando na água para cidade fria e quente? Você conhece gente no mundo inteiro no fitness aquático. Tem essa diferença? Cidades muito frias, as pessoas treinam menos na água. Você vê Na isso? verdade, as pessoas dos países frios têm disciplina e vão a si mesmo, né? Então, esse quantitativo ele não é real. É uma ilusão achar que por a gente estar numa cidade quente as pessoas venham mais, né? Uhum. Não é nessa relação linear, Proporção, né? É. não é. Não tem uma Então relação as direta aí. frequentam em lugares aí -10, -5 e vão às suas piscinas, porque aquele ambiente, aquela estrutura do ambiente, ela está preparada. Então, Obviamente são piscinas piscina com internas, alta indoor. tecnologia, Felipe, ela nem embaça. Então, né, Olha. você controla a umidade do ar, você controla a temperatura daquele ambiente fora da piscina, você não embaça vidro. A gente tem sistema para isso. Aqui no Rio de Janeiro, nenhuma piscina tem isso. Tinha uma na Rio Branco, uma que eu trabalhei na Rio Branco número 1, a ProLimits, lá nos anos 90. Sério? Em São Paulo, algumas piscinas têm esse sistema, mas não tem essa tecnologia aplicada. Ela existe, mas ela não é aplicada. Assim como as Uhum. piscinas aí, os fundos de piscina, né? As nossas piscinas, a gente tem uma herança portuguesa incrível, né? Tudo trabalhado no nosso. Azulejinho bonito. Aí você vai lá para fora, vai para os Estados Unidos, por exemplo, as piscinas são no cimentão chapisco. Então Cimento, você tem né? que treinar de tênis. O tênis, inclusive, aumenta aí o gasto energético Peso, né? total. Exato. Você não vai treinar descalço. O que você vai fazer? Hidroginástica, né? O fitness aquático, o water fitness. Você vai colocar o seu calçado de piscina. Aqueles five fingers da vida, aqueles. Pode Né? ser. Ou os furadinhos que a gente usa para rapel, talvez. Aham, aham. Esses seriam os mais adequados, né? Porque a água entra e sai, enfim. Então E- é outra pegada, né? Então essa comparação a gente não consegue, né? então a gente começa a perceber, né, Rô? É, eu como pessoa que gosta de olhar um pouco o mercado, eu vejo assim, o quanto a gente desperdiça oportunidade. Eu vejo, por um lado, é bom para quem está trabalhando, você, né, você consegue ter um campo muito menos disputado, mas ao mesmo tempo é ruim para a modalidade. Quanto mais gente fazendo um bom serviço, né, fazendo aquela competição saudável e puxando o nível para cima, mais a gente potencializa o nosso trabalho, porque mais alunos, clientes, pacientes, como você quiser chamar, vão conhecer a modalidade e a coisa é um ciclo virtuoso, todo mundo ganhando. Né? Então, eu vejo que a gente ainda tem muito isso, sim, né, na formação. Desconhecimento, ignorância no sentido literal, né, desconhece, e um pouco de preconceito achando que a água é para velhinho, não é É. intenso. Rô, Que é só um ambiente recuperativo, né? não, nossa. Eu já fiz treinos muito intensos. A gente, né, Rô conhece, eu faço crossfit e tal, mas eu já fiz treinos muito intensos de água de não conseguir terminar. De falar assim, Exato, eu tenho que parar porque não dá. Se eu continuar, não vai dar. Eu exatamente. vou me afogar se eu continuar. Exato. O negócio era, se eu continuar, É. eu vou me afogar. Então, assim, parar com essa bobeira aí e começar a olhar para o mercado de forma séria, de forma inteligente. De Né? forma Vamos inteligente. lá. Gostei, gostei. É isso. Pergunta dos universitários. Quanto tempo após o parto é indicado, né, para a mamãe para voltar a treinar na água? Boa. Pergunta A gente boa, né? é, a gente tem um hormônio importante chamado relaxina, né? Quando a mulher está no estado gravídico dela, ela está grávida. E esse hormônio circulante, ele aumenta o Relaxamento articular, né? Chama de. exatamente o distensionamento dessas articulações. Então, o ambiente aquático, ele também promove isso. Então, a gente precisa ter um carinho, um cuidado, por exemplo, com Né? exercícios de alongamento. Não faz sentido você usar exercício de alongamento com o intuito de aumentar a flexibilidade no Essa ambiente articulação aquático, já está. ponto. Né? Chama Porque relaxação, Rua. eu não curto esse termo, não. Mas eu ouvi Né? muito esse termo antigamente, por isso que estou para te perguntar isso um tempão, eu esqueço.
que o efeito da água é relaxação. Não, Nunca, não, eu te eu, conheço eu vou academicamente. procurar para te mandar, porque eu vi isso Boa. também estranhei. A gente coloca isso aí no stories aí da TP. A gente discute isso aí. Boa, Vamos lá. boa, boa. Tô gostando. O papo tá ficando bom pro meu lado. Mas Então, esse é. hormônio, então, para responder a pergunta, ele fica circulante. Ela, digamos que ela teve o bebê, deu tudo certo, normal. Ele fica circulante por mais 3 meses. Então, ela Uhum, pode voltar à atividade. Quem libera, lembrando, é o obstetra dela, né? Com atividades moderadas, até porque tem a questão da amamentação, tem outros pontos aí para esse pós-parto, mas que a gente tenha o cuidado como se ela ainda tivesse grávida. Esse é o ponto. Esse é o, uhum, talvez eu chame de o pulo do gato aí. Então, uhum, muitas vezes ela quer perder peso rapidamente, quer treinar muito. Não dá. uhum. A gente precisa continuar tendo carinho do pós-parto. Então, acho que essa seria aí a. Então, Ana, vou deixar isso para depois. Ana, a Tem que Ana. fizer. Tchau, beijo. E para o bebê, Rô, essa pergunta não veio, mas e para o bebê? Cara, para gestante fazendo aula de hidro, tem algum tipo de influência positiva ou negativa no feto, no No bebê que feto, ainda. a gente tem aí os últimos estudos, né, que foram feitos em ratos mas assim, a gente não tem um efeito, a princípio, complicador para o bebê se a intensidade do exercício ela também for controlada de acordo com os estudos. Que controle é esse, né? Que intensidade é essa? Então, inclusive os estudos de 2020 sugerem aí uma frequência máxima durante o exercício de 140 batimentos, tanto em terra quanto em água. Então, uma sugestão de um exercício moderado para essa gestante, né? Então, a ideia é que ela não ultrapasse os seus limites. Mais uma vez, isso é uma recomendação genérica, tá? É importante que a gente traga essa informação. Não vou aqui confrontar as crossfiteiras, né? A galera que já treina e continua a Uhum, treinar durante a gestação. Não tenho esse intuito. Lembrando que todas vão estar sob a influência dessa relaxina. Então, altas cargas, cuidado. falhas, inclusive, de memorização e tudo mais. Então, afinal de contas, todo esse fluxo sanguíneo está sendo redirecionado, Redistribuído. redistribuído para o feto. Então, são detalhes que provavelmente vão ter um impacto no treino, agudamente. Uhum. Mas acho que, de uma maneira geral, a gente não vai ter. Mas a pressão da água na barriga, dependendo da profundidade, isso não tem muita influência no feto. Não, tem, na verdade, tem influência para a mãe, né? Se é uma mãe, lembra que Uhum, esse feto ele está em constante crescimento, está uhum, empurrando os órgãos ali. Quando ela entra na água, ela também sofre a pressão da água. Então, pode uhum. ser que Um ela se desconforto, né? sinta mal, tenha um desconforto. E É. aí é importante que a gente faça uma anamnese quando a gente trabalha com gestantes, que a gente faça essa anamnese diariamente, né? Feedback. Porque ela, de repente, ela tá ali, chega até com uma linguagem corporal, ela tá mascando um chiclete, né? Já para atenuar aquela azia que ela tá sentindo, aquele desconforto, acha que comeu alguma coisa que não fez bem, vai treinar na parte profunda da piscina. Então, aquela pressão Uhum. da água que é significativa pode fazer, inclusive, que ela coloque alguma coisa para fora. Então, Acabou a essa, piscina. essa noção, mais uma vez, como eu falei lá no início, né, das habilidades, tem que compreender o meio terrestre e o meio aquático para que a gente possa aplicar da melhor maneira possível para esse cliente. Aí pintou essa pergunta aí sobre gestante e pós-parto, né? Bom senso, né? Bom senso e prática. Exato, Vivência. exatamente. Rô, você tem uma carreira brilhante, você é uma referência para muita gente, e eu sei que você não tem noção disso, porque a gente já conversou sobre isso. Você não tem essa noção do tamanho da influência e da referência que você é. Mas, se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? Tem duas Olha essa. perguntas mais filosóficas no final da live, tá? Eu sempre tive vontade de fazer essas perguntas, Ah, meu Deus do céu. aproveitando aqui. Mudaria sim, cara. Eu buscaria menos a excelência. Você sabe que a palavra excelência só caiu a ficha há pouco tempo atrás? Excelência, qualidade de vida, bem-estar. Eu não Últimos, gosto dessas palavras, não. esses Quem é meu três aluno sabe que eu não anos, deixo falar qualidade de vida. e excelência também faz parte desse pacote, né?
só nos últimos 3, 4 anos aí de vida profissional que eu me dei conta que isso é absolutamente pessoal. Então, eu querer atingir a excelência num curso para alguém, inclusive já foi até nome de cursos meus. Já dei cursos assim na época que eu tinha o Mundo I do Brasil com mais 2 sócias, enfim. Cara, não existe isso. Que viagem. Então eu montava tudo e exigia da equipe a excelência. Perdi muito tempo. Então, se fosse para alguma coisa assim, humildemente falando, eu buscaria menos excelência e me permitiria errar muito mais. Aliás, estou precisando me permitir errar ainda, porque você ganha tempo. E aí o erro também contribui para a experiência. Né? Então, agora eu digo isso com categoria. Tem coisas que eu não faria. E essa seria uma delas. Nossa. A gente até comentou um pouco mais cedo, né? A gente trocando figurinha ali. Errar mais. Gente, mas é errar mais com propósito, no sentido de eu não vou esperar ficar perfeito para agir. Errou, ajusta, valida, né? A gente fala assim, um cliente nosso fala do método EVA, executa, valida, ajusta, executa, valida, ajusta. Então, é isso, nesse sentido o erro, não é para você sair deliberadamente errando e fazendo errado não, hein, galera? Não é loucura, mas é assim, baixar um pouquinho o ponto da exigência do outro, porque para ele já era excelente, só que para mim não chegava nesse ponto da Uhum. excelência. Então, assim, eu peço perdão aí àqueles que participaram da minha equipe aí, Isso é que eu critério de que é muito bom. apertei demais o parafuso, né? Perdi a rosca aí. Mas acho que eles gostaram, cresceram. Tomara que tenham aproveitado. E ó, para fechar, conselho que você dá para quem está no mercado perdido ou recém-formado ali, entrando ali, vou cair agora. Qual é o recado da Roxana para esse cara, essa Cara, pessoa? muito bom. Fazendo várias leituras, várias reflexões, né? Então, assim, chega, parou esse negócio de só vender aula. Acabou isso, gente. Acabou. Essa live, ela é a experiência. A gente acabou, o Felipe e eu tivemos uma experiência agora. E isso não volta mais. Então, essa responsabilidade é o que vai fazer diferença aí, dando uma dica para os recém-formados. Para de fazer mais ou menos, para de fazer qualquer coisa. Para fazer, faça direito. Mesmo que seja simples, mesmo que seja assistir uma aula, uma live. Não adianta ligar 3 celulares e assistir, não assistir nada. Né? Então, para de vender uma aula qualquer, uma aula de personal, uma aula de natação bebê, uma aula de hidroginástica, né? Uma cerveja na esquina. Para fazer, faz direito. Né? Venda a experiência. Acho que é isso. Gente, imagina essa. Olha como é que a gente teve o privilégio. A gente tem 2 minutos aí para cair a live. O privilégio de que todo mundo que esteve aqui de assistir uma pessoa diferenciada, não é uma profissional só diferenciada, uma pessoa diferenciada, uma referência e dando uma aula de humildade para a gente. A gente vê tanta testa oleosa achando que é mente brilhante por aí. Então fica a dica. Acho que para mim o que eu aprendi hoje com a live, assim, você nunca é humilde demais, né? Acho que a gente sempre pode pensar ainda no outro. Você é uma pessoa que é uma doação em pessoa. A gente já conversou também sobre isso. Você doou tanto e acabou, às vezes, não aproveitando, né? Não sendo reconhecido. Mas as coisas acontecem e tudo tem um propósito. Então, Rô, sem palavras para te agradecer. Tem 1 minuto para encerrar aqui. Galera, a Rô já disponibilizou um e-book. Vamos chamar de um e-book, né? De ciclismo aquático, é isso aí. Ciclismo aquático. Então, quem ainda está aqui e não se inscreveu, dá tempo de ir lá no link da nossa bio e fazer seu cadastro. Por quê? Porque você vai receber por lá certificado e o presente da Rô para vocês. Rô, o meu presente foi você aqui hoje. Você sabe quanto eu te adoro. Muito obrigado. E aí a gente tem 40 segundos, são seus. Obrigada aí, tem vários amigos internacionais aí, a galera de Portugal, Argentina, os amigos aqui do Rio de Janeiro, São Paulo. Feliz Dia do Professor e muito obrigada aí por essa oportunidade. Até breve. 3, 2, 1, é isso? 20 segundos. Gente, Muito obrigado a todo bom, mundo. muito Amanhã bom. tem mais, amanhã tem mais. Essa live vai ficar salva se Deus quiser. Amanhã tem mais. Manda para os amigos, convida todo mundo. Se inscrevam para receber tudo direitinho. E olha isso, Roxana Brasil hoje abrilhantando nosso 1º de setembro.
Beijo para todo Valeu. mundo. Beijo, Felipe. Beijo, Beijo, Ana. Rô. Gratidão. Obrigado. Valeu.